Hag Pesach Sameach Lekulam. Hag, festa, Pesach, Páscoa, Sameach, alegre para todos vocês. Hag Sameach Lekulam, é o que eu estou dizendo para vocês hoje, porque domingo agora a gente vai ter o início da festa de Pesach, que é a Páscoa dos judeus, tá? Então hoje trago para vocês aqui um estudo que eu fiz sobre a Páscoa, onde vocês vão ver a semelhança entre a Páscoa e o que Jesus faz, o que Jesus fez, o que Jesus fez por todos nós, tá bom? Prestem bastante atenção, vale a pena anotar, e repassem isso para todas as pessoas que vocês conhecem, que vale a pena eles conhecerem também, tá bom? Muito bem, hoje nós vamos então começar essa parte. E só lembrando que a última aula eu deixei um monte de material, uma porção para vocês estudarem. Espero que vocês estejam estudando, porque na semana que vem nós vamos dar uma retomada nisso, tá? Nós vamos pegar tudo isso de novo para a gente conversar mais a respeito. Tá bom? Vamos começar então. Vamos começar aqui no. Vamos lá, isso. Aqui eu fiz para vocês um resumo das festas judaicas, peguei na internet, só para vocês saberem. A festa de Pesach, ela começa no dia 12 de abril, que é amanhã, na verdade, né? Só que amanhã não vai ter, porque é Shabat. Então começa no domingo, certo? Ao entardecer. Sempre começa no entardecer, já perceberam, né? Na criação do mundo era tarde, era noite, era tarde, era dia, era noite, era dia, não é isso que fala? Sempre começa pela tarde, tá? Vamos continuar. Vamos falar então da última Santa Ceia. Não sei se vocês sabem, essa última Santa Ceia, que todo mundo conhece a história, né? Hoje, naquela noite, a última ceia que Jesus fez, onde ele foi sacrificado, e antes disso claro, Judas, né? Ele anunciou ele, etc, 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 né? A gente conhece a história, mas eu queria que só se reconhecesse o seguinte, que aquela festa, aquela ceia que Jesus fez, nada mais é do que era uma noite de Pêssar, uma noite de Páscoa, porque ele era judeu, ele vivia em Israel, todos os discípulos também eram judeus, e era exatamente nesse dia, né, quando eles tinham a Santa Ceia, que era a noite de Pêssar, Seder Pêssar. Seder é ordem, né, Pêssar. Por que ordem? Porque existe um livro, os judeus têm uma ordem de tudo como deve acontecer na noite de Pêssar. Então, Seder Pêssar, vocês vão ver que Jesus faz exatamente a mesma coisa. Tudo começa com pão e vinho. Dá para vocês perceberem? Exatamente como Jesus começa, com pão e vinho. O vinho é dividido, né? O primeiro, o Jesus ele toma e vai passando para todos eles, e o pão é dividido em pedacinhos, né? E vai passando um por um. Ok? Aqui eu coloquei essa cena aqui, só se lembrarem que aqui, isso aqui deve ser Judas, né? Pelo que eu estou imaginando, né? E aqui é Jesus, né, com o vinho e Jesus com o pão. O pão da vida, porque Jesus é o nosso pão da vida. Por isso que eu fiz questão de colocar essa imagem. Tá? É muito linda, né? Vamos ver então a procedência dessa festa, onde está escrito, para que vocês possam reconhecer ou não se eu estou falando a verdade. Aliás, por favor, como já disse algumas vezes, não aceitem tudo que eu falo, não aceitem. Pergunte para as pessoas que conhecem, eu não sou dono da verdade, nem pretendo ser dono da verdade, eu falo em cima. Mas vale a pena vocês pegarem como exemplo, como informação, e procurar saber alguma coisa sobre isso, tá bom? Então vamos lá ver. João 13. João é Novo Testamento, certo? Antes da festa da Páscoa, portanto, vocês falam da festa da Páscoa. Sabendo Jesus que já era chegada a sua hora, né, de ir para o Pai, né? Acabada a ceia, olha, aqui também, e acabada a ceia, quer dizer, era uma noite de Páscoa, e acabada a ceia, então ele estava ceando, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, o que Jesus faz? Ele tira as vestes, tomando uma toalha, ele cingiu, se cobriu, e depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, e enxugá-los com a toalha que ele havia se coberto. Ele se, ele se enxugou, chegou com a mesma toalha que ele tinha se coberto, tá? Eu também queria, viu? Eu também queria estar lá.
Eu queria também que Jesus um dia pudesse, quero muito isso. Puxa vida. Aproximou-se, pois, Simão Pedro e lhe disse, Senhor, tu lavas os pés a mim? Pergunta, tá vendo? Não pode ter razão. Jesus disse, o que eu faço você ainda não sabe. Agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Aí respondeu Jesus, sabe o que respondeu Jesus? Se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Gente, preste atenção. Se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E depois Pedro disse para ele, não, não, me lava todo o corpo, então, puxa, né? Jesus, Jesus disse, aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés. Mais ou mais, pois no mais, tudo está limpo. Vós estáis limpos, mas não todos. Aqui, Jesus, claro, estava se referindo a Judas, tá certo? Eu fiz ressalva, vocês ressalvar aqui, eu vou ver, nós vamos ver daqui para frente que Jesus ele nos mostra de que nós também devemos lavar os pés dos nossos, né, irmãos em Cristo. Nós também devemos fazer isso. Por isso que eu estou falando para vocês, vale a pena vocês pegarem essas informações e vocês vão ver que tem a ver. Ó, temos que lavar os pés uns dos outros. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Continuando. Êxodo, já é o Antigo Testamento, já é no comecinho, né? Êxodo. Aos 10 desse mês, fala para toda a congregação de Israel, aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, todo mundo, você pode ler depois com calma, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um, e farei a conta para o cordeiro. Vocês vão pegar o cordeiro de que dê para todo mundo. O cordeiro cabrito será sem mácula, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Certo? Isso aqui é uma ordem que está sendo dada em Êxodo por Deus. Não é isso? Tomarão o sangue e pô-lo em ambas as ombreiras e na verga da porta. Vamos passar isso. Tá? Sangue do cordeiro. Isso. Então, cordeiro aqui, ó, cordeiro. E porão em ambas as ombreiras da porta. Nas casas em que eu comerem, vocês vão, onde vocês forem comer, que era a época da Páscoa, a época da Páscoa, eles sabem, todo mundo se reúne para fazer a noite do Seder, e, né, festa, só. Onde vocês forem comer, vocês vão colocar isso aqui, na ombreira da porta. Naquela noite, vocês comerão a carne assada no fogo, assada, com pães ázimos. Não tinha acontecido nada ainda, mas ele sabia, né? Claro, sabia tudo. Com ervas amargosas que usa-se até hoje em Israel, porque se usa isso na Pesach, em Pesach, porque é para lembrar que amarguraram as nossas vidas no tempo da escravidão. Não comereis dela nada cru, que Jesus foi sacrificado, né? Nem cozido em água, né? Tem que ser assado. Assado com fogo. A cabeça com os pés e com a fressura. Nada dele deixareis para o dia seguinte, para amanhã. Mas o que dele ficar até para amanhã, vocês vão queimar no fogo. Tudo tem que ser queimado. Se tem alguma dúvida que seja, eu não tenho, mas analisa, tá? Depois nós temos Êxodo, nós voltamos ao Antigo Testamento. Assim, pois, comereis os, assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos e os sapatos nos pés, e o vosso cajado, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Apressadamente. E eu passarei pela terra do Egito, pela noite, à noite. Eu vou passar essa noite lá. E ferirei todo o primogênito. Era exatamente a 10ª praga, os primogênitos. E ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens, os animais, e sobre todos os deuses. Você vê que Deus aqui está em minúsculo, né? Claro, Deus só tem um, o único que tem maiúsculo. Do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Então, de novo. E ferirei todo o primogênito da terra do Egito.
homens, animais, etc. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortalidade, quando eu ferir a terra do Egito. Então, o sangue que estava nas ombreiras serviu para salvar isso, os primogênitos daquele dia. Esse dia vos será por memória, e celebrar-o-eis por festa para festa, todas as suas por estatuto perpétuo. Estatuto perpétuo. 7 dias comereis pão asmos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o sétimo dia, aquela alma será cortada. Tá? Então, é isso aqui que está escrito aqui, para deixar claro que Jesus está fazendo parte. Jesus ele era judeu, claro, né? Ele fez Páscoa, ele fez todas as festas. Ele fez Bar Mitzvah aos 13 anos, 12, né? Aos 13 anos ele fez. Ele fez Brit Milá no 8º dia, enfim, tudo isso vocês já sabem. João, agora nós vamos para o Novo Testamento, porque bem sabia ele quem havia de trair, né? Ele sabia. Por isso disse, nem todos estáis limpos, lógico. Quando ele disse, ele estava falando de, claro, Judas. Depois que lhes lavou os pés e tomou as vestes, tarará, tarará, vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, eu o sou. Jesus falando. Ele é mestre, ele é senhor, ele é tudo. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, olha o que ele fala. Se eu, mestre, se eu, senhor, lavei a vocês os pés, eu vos dei o exemplo, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, uns aos outros. Como eu fiz, façam também. Viu? Aquilo que eu falei para vocês agora. Mas para que se cumpra as escrituras, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Tudo que está escrito na palavra vai acontecer. Queira você ou não queira você. Queira eu ou não queira eu. Tudo que está profetizado vai acontecer. Muita coisa já aconteceu. Muita coisa já aconteceu, o que nos dá mais do que provas de que tudo que está escrito vai ser profetizado. Do jeito que está escrito. Se alguém receber o que eu enviar, ele me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe quem me enviou. Tá? Você já recebeu Jesus? Já? Eu já, claro. Eu já entreguei minha vida para ele. Você sabia que nós somos todos parte dele, né? Sabia, né? Desde que a gente o aceite. Pensa nisso. Avalia isso. Queria ler para vocês e presta atenção agora nisso aqui. Coloquei um monte de coisa assim, mas para chamar a atenção de vocês mesmo. É feio, também acho feio, mas é para chamar a atenção mesmo. Não é boa a vossa jactância. Muita gente não sabe o que é jactância. Até cita assim na Bíblia. Não é boa a vossa jactância. Jactância eu coloquei para vocês aqui, tá? Tem em itálico, né? Para vocês saberem que não está na Bíblia é isso. Arrogância. Jactância é arrogância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Sabem, né? Que é isso mesmo, né? Um pouco de arrogância, um pouco de arrogância dentro de você vai levitar todo o teu eu. Presta atenção no que está querendo dizer aqui. Não é bom a arrogância. Você não sabe que um pouquinho desse, dessa arrogância vai levedar todo o seu corpo? Pois é por isto, alimpai-vos, desculpa, alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós.
Jesus foi sacrificado por todos nós, pelo que façamos festa. Façamos. Façamos a festa. Mas olha, não com esse fermento velho, não com essa arrogância velha. Tira essa arrogância dentro de você. Nem com o fermento da maldade e da malícia. Tira. Mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Eu posso até acrescentar, não sou eu que estou falando. Não, mas caberia ter o amor aqui, que faz parte. O amor é tudo isso. Tá? Lê de novo isso com calma. Vale a pena. E até que um dia, está em Êxodo isso aqui, tá? Olha, está em Êxodo, gente. Antigo Testamento. E acontecerá que quando os filhos de vocês disserem a vocês, que culto é esse? Que culto é esse que vocês estão fazendo aí? Referência a Pesach, né? Então direis, esse é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, e livrou as nossas casas. Esse é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Então, para que serve a Páscoa? Porque, qual é o motivo de nós festejarmos a Páscoa? Começa a pensar nisso. Tudo bem, então a gente vai começar agora a falar de Páscoa. Né? Até agora nós falamos da Santa Ceia. Olha só, falando um pouquinho mais da Santa Ceia. Vocês perceberam que a Santa Ceia é... Não, não, deixa eu falar isso aqui primeiro, depois nós vamos falar. A Páscoa judaica, né? Dia 14, já dei as datas para vocês, né? Dia 14 de Nissan, né? O calendário já que quando é feita essa é a salvação dos primogênitos de Israel, onde só eles jejuam. Isso aqui é uma coisa que não está aqui, mas só para você saber. Está aqui, mas não faz parte da festa. Né? E nós chamamos a festa de Haggadah Shel Pesach. Haggadah é exatamente a ordem que vai acontecer em Pesach. Esse é um prato onde tem basicamente o que se faz a oração, então vocês vão ter. Aqui tem um pedaço de carne, né? É isso, em algum lugar. Esse pedaço de carne representa o cordeiro, ervas amargas e assim por diante. Mas eu não vou explicar tudo isso, porque senão vai ficar muito longo, tá? Eu já expliquei isso uma vez, eu expliquei, se vocês pegarem os antigos estudos que eu fiz, vocês vão achar um completo. Muito bem, só algumas fotos só para vocês entenderem. Olha que lindo que fica a mesa, tudo montadinho, com toalhinha, com copos, os melhores copos. Quem tem copo de cristal já põe nesse dia. Aqui vocês vão encontrar aqui vinho, vão encontrar um tipo de uma menorá, né? Vão encontrar até aqui, ó, tá vendo? Haggadah Shel Pesach. Quem sabe ler, fala comigo. Haggadah Shel Pesach. É aqui que se faz exatamente essa noite. Essa Haggadah leva horas, tá? É tudo esquematizado, um por um, pedacinho por pedacinho. Vou mostrar para vocês também de uma forma rápida. Então, tem Pesach, quer dizer Zman Herutenu. É outra forma de falar o que é Pesach. Pesach é Zman Herutenu. O que é Zman Herutenu? É o tempo da nossa liberdade. Isso aqui está sugerindo o quê? Que Pesach ele serve para uma reavaliação da nossa atual, da sua, da minha, de todos nós, da nossa libertação do nosso Egito interior. Nosso Egito interior. Tá? Aqui tem. Vou cantar esse pedacinho para vocês que é rápido. As etapas. Cada etapa tem um nome e se faz exatamente o que deve ser feito em cima do que está escrito. Kadesh Urhas Karpasiahas Magid Ruchsa Motzi Matzah Maror Korech Shulchan Orech Safon Barech Ale Nivtzah. É assim que a gente canta, tá? Aí canta Kadesh, para e faz esse Kadesh, faz uma santificação, pega o vinho e faz a brachá, etc. Já começa, então, o primeiro passo, tá? Depois, Urchatz. Depois, cada etapa tem o que se faz. Se vocês forem devagarzinho, que vocês vão ver um por um, eu espero que vocês não achem ruim comigo, mas está tudo escritinho, vocês dão uma olhadinha que vocês vão entender tudo, tá bom? Qualquer dúvida,
volte a falar comigo, mas eu queria só acelerar para vocês entenderem melhor, tá? Matzi, Maror, Korech, Shulchan Orech, Safon Barech, Halel, Nirtzah, tá? O que quer dizer tudo isso? Vamos voltar aqui, agora vamos ver só a parte de português. Que eu agora não vou poder explicar para você, tá? Então vamos lá. Presta atenção, que essa é a nossa rotina agora, né? Kadesh, 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 Urahas, aqui, ó. Kadesh, Kadesh é designar momentos para a comunhão de Deus, tá? Para fazer o Kiddush, Kiddush é o vinho, tá? Urhas, mãos limpas. A pessoa lava a mão e tem que estar com mãos limpas para uma vida honesta, isso quer dizer, né? Carpaz, simboliza o corpo humano como fruto da terra e reconhece que nós somos apenas um corpo e que devemos manter o equilíbrio entre a vida física e a vida espiritual. Aliás, para isso, que nós somos corpo, se eu perguntar para você, você é quem? É João? É Pedro? É Nessinha? O que que você é? Eu posso dizer para vocês, qualquer um de vocês. Vocês são uma alma que tem um corpo. Tá? Não precisa acreditar. Pensa, avalia e vê se você é isso. E depois você me responde, por favor. Eu gostaria muito que você me falasse. Pois tem. Ser humilde e nos arrepender dos nossos pecados. O resto você dá uma lida aqui, tá? Expandir nossos conhecimentos por meio do estudo da palavra. Tem que estudar, gente. Tem que estudar. A Bíblia é uma... Você quer se aproximar de Deus? Leia a Bíblia todo dia. Marca um dia que você pode, antes de você dormir. Quando você acordar, acorda de madrugada, escolhe e leia um pedaço da Bíblia. Leia, tá? Após tem, devemos caminhar sempre em busca da pureza espiritual. Espiritual. Depois tem bênção, reconhecendo o pão que é extraído da terra. Agradecer pelo alimento, que é a matzá, né? O fermento infla, né? O pão representa egoísmo. Quando você está inflado, você se encontra egoísta. Tá? Aliás, você sabe como Satã é conhecido lá em Israel? Sabe como? É o egoísmo que está dentro de cada um de nós. Tá? Você vai ver que legal isso. Maror é aquele que eu falei para vocês, né? Que eles amarguraram as nossas vidas. Na vida teremos aflições, é o que Jesus nos diz. Devemos crer que Ele estará sempre conosco. Ele está sempre conosco. Não deve ter medo de enfrentar as frustrações. A vida é assim. Depois tem esse. Transformar a turbulência em bênção. A gente faz como? Faz um sanduíche, isso aqui vale a pena falar, com matzá, maror e haroset. Matzá é aquele que vocês conhecem. Maror é uma coisa amarga, você é uma folha, uma verdura. E haroset é aquele doce que é feito com tâmara. Ele é muito gostoso. Junta os três, pega para brachá e bênção e come. Tá? Shulchan Aruch aí começa a juntar. Safon é o ficomano, onde você, já expliquei para vocês há 2 semanas, pega três maçãs, pega do meio, divide, tira metade e esconde. Depois do jantar, as crianças pequenas vão todos procurar. Quem achar vai ganhar um presente, o que ele falar que deve ser, né? Agradecer a Deus por tudo, fazer abraçar para isso. Tem que agradecer para tudo. Aquilo que é bom e aquilo que não é bom também, gente. Tá? Depois tem Halel, temos que louvar. Aliás, o nosso louvor na igreja é maravilhoso, né? Tem que louvar a Deus, porque reconhecemos, desculpa, gente, porque reconhecemos e por isso a necessidade de honrar a Ele e agradecer por tudo que Ele nos deu. Viu? Desculpa, gente, só um minutinho. Já te ligo, tá? Tá. Eu me aceito como sou, Nissa. Eu aceito a vida como ela é. Eu agradeço. Faz isso todos os dias, todos os dias. Nissa, aceitação. Foi aceito. Nissa quer dizer foi aceito. Eu me aceito como eu sou, como o Senhor fez para mim.
Eu aceito a vida como ela é. Eu agradeço, tá? E aqui você tem um resumo disso, tá? Êxodo. Pergunta assim, por que que os judeus fazem essa festa? Que bonita festa, tal. Por que que eles fazem? Vou dar para vocês a razão aqui. Com a massa que havia levado, está em Êxodo, no Antigo Testamento. Com a massa que havia levado do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo para preparar. Tá? Preparar a massa, né? É verdade. O que mais? Aqui. Êxodo 12 também. E acontecerá também que vossos filhos vão perguntar, mas que culto é esse? Como está em Êxodo, a gente sabe que foram os filhos dos judeus que vão perguntar, que culto é esse de vocês? E aí vocês vão dizer assim, este é orientado no Antigo Testamento. Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Essa é a resposta que você vai dar. E não porque não deu tempo. Bom, vamos lá. Agora você que vai julgar. O que que você acha? Está certo esse julgamento deles? Está correto? Correto total? Correto parcial? Está equivocado? Você decide, tá? Agora, para encerrar, quero contar uma história para vocês. Existia um povo onde tinha, assim, nas cadeias, uma porção de gente condenada, porção de gente condenada. Não acabava, não tinha nem lugar mais para colocar mais gente, mais gente, mais gente, né? E o rei, na época, ele era uma pessoa muito misericordiosa. Ele era a misericórdia em pessoa, não sei se pode falar, na essência. Esse rei, o que que ele fez? Ele falou, sabe, eu acho que eu vou lá na cadeia, vou me prender como eles estão. Eu quero saber como é que eles vivem, quero conversar com eles, quero ajudar eles, né? Vou ajudar eles. E ele vai e se prende na prisão, certo? Ele era o dono da prisão, ele tinha chaves da prisão. Ele era o rei. É assim o nosso Senhor Jesus. É assim o nosso Deus. Por um ato totalmente de amor e de misericórdia. Ele veio aqui nos entregar uma cópia da chave da prisão. Ele quer nos dar uma cópia da chave. E foi lá e se aprisionou por nós. É só a gente aceitar essa grande bênção. Tá bom? Fala assim, obrigado, Senhor Jesus, obrigado por tudo. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado por tudo, tudo, tudo. Agora eu vou fazer a bênção sacerdotal, eu vou te sugerir, como você já sabe, na última aula eu passei para vocês, espero que você tenha decorado, né? Mas se você não decorou, repete comigo. E pega a pessoa que está do teu lado. Se você está sozinho, pense em alguém, feche seus olhos e abençoa a vida dele, dessa pessoa, dela, da criança, de quem você achar, de todos. Tá? Você vai ter que fazer essa posição assim, ó, dá para ver? Ó? Isso, assim. E aí, junte as duas mãos, isso. Feche seus olhos e põe a mão no teu coração. Se você tiver com alguém perto de você, pede para ele fazer isso também. Comigo. Yevarechecha Adonai v'yishmerech. Repete. Yair Adonai panav elecha v'huneika. Repete. Sa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Shalom. Shalom ubracha b'shem Yoshua HaMashiach. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade, Senhor. Espero ter atendido exatamente a sua linha, a sua conduta, a sua verdade. Espero não ter saído nenhuma vírgula disso. Tá? Obrigado, Senhor. Me usa, Senhor. Me usa, Senhor. Eis-me aqui para qualquer coisa que você precisar. Obrigado a vocês. Que Deus abençoe a casa de vocês. Em nome de Jesus. Amém.